Olá, pessoal. Nessa e na próxima aula, a gente vai discutir uma propriedade do elétron que foi descoberta junto com a física quântica, que é o spin. Mas para a gente entender um pouco o que é o spin, a gente tem que voltar e relembrar alguns fatos importantes sobre o momento angular na física quântica. Então, a gente viu que, em particular, para as soluções do átomo de hidrogênio, as funções de ondas eram autoestados de Lz e LH e L ao quadrado, né, onde L é o momento angular total. E a gente viu que tanto o Lz quanto o L quadrado assumiam valores discretos, né? Então, o Lz assumia valores h cortado vezes mz, onde mz é um número inteiro que vai de menos L a L, e o momento angular total assumia valores h cortado ao quadrado, L mais 1, onde L é um número inteiro positivo, então 0, 1, 2 e assim por diante. O que dá para mostrar é que esse resultado aqui, né, esses valores de momento angular, eles são gerais, eles valem para qualquer sistema. Tá? Então, na verdade, né, se eu quiser ser um pouquinho mais correto, o que eu quero dizer é que esses valores são válidos para qualquer sistema. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente medir o momento angular, a direção z, o momento angular total, eu vou encontrar um desses valores aqui. Sempre um desses valores discretos. Né? Só uma observação, a gente sempre fala momento angular na direção z, mas obviamente poderia ser em qualquer direção. Em qualquer direção eu teria que obter esses valores discretos. A gente usa, em geral, define na direção z, só para ficar mais fácil a nossa análise. Então, se eu tiver um sistema qualquer, não precisa ser um elétron, um átomo de hidrogênio, pode ser um sistema qualquer que eu obedeça às leis da física quântica. Se eu medir o momento angular na direção z, eu tenho que encontrar 0 ou h cortado, ou menos h cortado, ou 2h cortado, ou menos 2h cortado, um desses valores. Dependendo, obviamente, do momento angular total, porque o mz está limitado a esse intervalo aqui. E aí, na década de 20, então isso foi bem no comecinho da física quântica, dois físicos propuseram tentar medir isso diretamente. Será que esse momento angular, essa discretização do momento angular, a gente consegue perceber experimentalmente? A gente consegue fazer uma medida clara onde a gente veja essa discretização ou essa quantização do momento angular? Na verdade, quando eles fizeram esse experimento, no começo da década de 20, a física quântica nem tinha sido desenvolvida completamente ainda. Então, na verdade, eles estavam pensando ainda no modelo do Bohr, onde um Bohr já tinha proposto que o momento angular tinha que ser quantizado. Mas a gente viu que, na verdade, esse é um resultado mais geral ainda, né? Que ele sai da física quântica. Tá? Então, qual era a ideia desses dois físicos? Né? Esses dois físicos eram o Otto Stern e o Walter Gerlach. Tá? Então, a ideia deles era o seguinte, né? Como é que eu vou medir o momento angular? Né? Como é que a gente mede o momento angular de um elétron ou de um átomo? Né? A ideia é que o momento angular, ele, né, se esse átomo ou esse elétron tem um momento angular, ele vai sentir uma força magnética. Tá? Então, a gente vai revisar brevemente como é que um campo magnético gera uma força se esse elétron estiver em movimento. Tá? Então, para a gente observar isso daqui, para a gente discutir isso daqui, a gente vai pensar por enquanto classicamente, imagina que o elétron é uma partícula clássica, então a gente vai fazer toda a análise da força e da energia como se fosse uma partícula clássica, e a gente sabe que, né, depois, se eu quisesse descrever isso quanticamente, eu teria que incluir essa energia na minha equação de Schrödinger. Então, esse termo, a gente vai encontrar, por exemplo, uma energia potencial para esse elétron na presença de um campo magnético, eu incluiria isso na equação de Schrödinger. Mas, por enquanto, a nossa análise vai ser clássica. Então, imagina que eu tenho um elétron lá realizando uma órbita circular e ele está na presença de um campo magnético, e esse campo magnético, eu não estou desenhando ele uniforme, a gente já vai entender por quê, tá? Mas eu tenho um campo magnético que segue essas linhas de campo assim. Tá? E a gente sabe que se eu tenho uma carga elétrica em movimento, na presença de um campo elétrico, ela vai sofrer uma força magnética. Tá? E essa força magnética é dada pela
o valor da carga, que aqui é a carga do elétron, velocidade, produto vetorial com esse campo magnético B. Tá? Lembrando, né, que a força, que a carga do elétron é negativa, então se eu escrever isso aqui em módulo, isso aqui vai ser menos QE, V, produto vetorial B. Tá? Então essa é a força magnética que uma partícula está sentindo, uma partícula carregada está sentindo ao se mover num campo magnético. Tá? E aí o que acontece quando o elétron está, né? A gente pode imaginar que essa órbita é bem pequenininha e ele está fazendo várias rotações por segundo. Então, qual que é o efeito médio desse campo magnético? Né? O que ele vai fazer com esse elétron? Então, para a gente analisar isso daqui, tá? A gente pode, eu vou fazer uma análise simplificada, mas é só para dar ideia geral, tá? A gente pode olhar para dois pontos da órbita do elétron, então imagina que o elétron está aqui em um certo momento e depois ele está aqui. Tá? Quando ele estiver aqui, quando eu fizer esse produto vetorial, certo? A gente fizer o elétron está circulando assim, certo? Então, nesse instante aqui, a velocidade dele está apontando para fora do plano. Tá? Então, a velocidade está apontando aqui para fora. Se eu fizer o produto vetorial de V com B, vai dar um vetor nessa direção aqui, lembrando que eu tenho esse sinal de menos. Tá? Então, a minha força nesse ponto vai estar apontando nessa direção. Se eu analisar o ponto, né, diametralmente oposto, fizer a mesma análise, eu vou ver que a força vai estar apontando nessa direção aqui. Então, se eu pensar uma força média, né, ao longo dessa trajetória, o que esse elétron está sentindo? Né? Nesse ponto, a gente vê que a força 2, a F2, está puxando ele em uma direção, a F1 está puxando ele na outra. Né? Mas as duas estão puxando para cima. Certo? Então, o efeito médio dessas forças, se eu somar essas duas forças aqui, que são forças que estão acontecendo em momentos diferentes, mas se eu pensar que o elétron está rodando bem rápido, ele vai sentir esse efeito médio dessas forças. Essa força total vai dar uma força na direção Z. Certo? Então, as duas puxam para cima, mas para lados opostos, então o elétron não vai nem para cá nem para cá, mas ele sobe. Certo? Então, o resultado disso daqui é que ao elétron estar na presença desse campo magnético, ele vai sentir uma força para cima. Tá? E tem uma maneira até mais simples da gente analisar isso daqui, que é lembrar que se o elétron está fazendo essas voltas rapidamente, a gente pode pensar que ele está gerando uma corrente elétrica. Então, eu posso pensar que eu tenho uma pequena espira de corrente elétrica aqui. Obviamente, essa é uma análise clássica. Né? Mas com essa pequena espira de corrente, eu tenho que o meu elétron, ou essa correntezinha aqui, vai gerar um momento de dipolo magnético. Foi algo que vocês viram quando vocês estudaram eletromagnetismo, certo? Então, eu tenho uma corrente, isso vai me gerar um momento de dipolo magnético, que é como se fosse um ímãzinho. Então, de maneira bem qualitativa, é como se esse elétron percorrendo essa órbita aqui fosse equivalente a um ímãzinho quando colocado na presença de um campo magnético. Né? E esse momento de dipolo dá para mostrar que está associado com esse movimento de rotação. Então, está associado com o momento angular do elétron. Certo? Dá para mostrar que, na verdade, ele é dado por menos a carga do elétron, que eu estou escrevendo em módulo aqui, sobre 2 vezes a massa do elétron vezes o momento angular. Então, ele aponta na direção, na verdade, na direção oposta do momento angular, porque o elétron tem carga negativa. Né? O que isso aqui me diz? Isso aqui está me dizendo que se eu colocar esse elétron na presença de um campo magnético, a gente pode pensar efetivamente como se fosse um ímãzinho, certo? Então, ele vai se orientar de acordo com o campo magnético, certo? Então, esse ímã vai se alinhar com o campo magnético. E dependendo de como for o meu campo magnético, esse ímã pode sentir uma força e pode ser atraído para cima, como a gente acabou de analisar, pensando simplesmente na força magnética. Tá? Então, dá para mostrar que essa interação entre esse elétron em movimento e o campo magnético, ela pode ser escrita em termos de uma energia potencial, que é menos o produto escalar desse momento de dipolo e o campo magnético. Tá? Essa energia potencial, se a gente fosse resolver a equação de Schrödinger, nesse caso, seria o termo que eu incluiria lá
na minha equação de Schrödinger, porque é uma energia potencial, eu tenho que incluir na minha equação de Schrödinger, certo? Então, essa energia potencial, a gente vê que ela é mínima, ou seja, ela é minimizada quando o momento de dipolo está alinhado com o campo magnético. E ele é máxima quando ele está desalinhado com o campo magnético, quando ele for antiparalelo. Ou seja, quando eu colocar um dipolo num campo magnético, então tem um campo magnético aqui, eu coloco um dipolo aqui, ele vai tentar se alinhar com esse campo magnético, certo? Além disso, eu posso calcular a partir dessa energia potencial, eu posso calcular uma força, certo? Então, para simplificar, né, se o meu campo ele for um campo na direção Z, certo? Então, imagina que ele está só na direção Z. Então, essa energia potencial vai ser menos μz bz, que eu posso escrever como módulo da carga elétrica sobre 2me Lz bz. Então, aqui, né, a gente está, só para retomar, a gente está investigando como que a gente poderia medir o momento angular desse elétron, tá? E a gente está vendo que ele aparece aqui quando a gente coloca um campo magnético, coloca esse elétron na presença de um campo magnético. Esse momento angular está aparecendo na maneira como esse elétron interage com o campo magnético. Essa é a ideia principal que vai nos permitir medir esse momento angular, tá? Então, a partir dessa energia potencial, eu posso calcular uma força. A força é menos a derivada do potencial com relação, né, se eu quero a força na direção Z, é menos a derivada do potencial com relação a Z. E aí eu posso assumir que o meu momento angular aqui é constante, tudo isso aqui é constante. A única coisa que pode mudar de ponto a ponto é o campo magnético, né? E a gente viu que aquele desenho que eu fiz, de fato, o campo magnético está mudando, tá? Então, a gente realmente precisa de um campo magnético não uniforme, senão essa força seria nula. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter menos, né, a carga do elétron, deixa eu melhorar isso daqui, menos a carga do elétron sobre 2 vezes a massa, momento angular, derivada do campo magnético com relação a Z. Então, se esse campo magnético está mudando ao longo do eixo Z, esse elétron vai sentir uma força, né? E aí depende, se ele está aumentando na direção do campo Z, essa FZ vai estar para baixo, senão vai estar para cima, tá? Mas o que interessa para a gente é que se eu tiver um campo magnético não uniforme aqui, ou seja, não constante na direção Z, esse elétron vai sentir uma força que é proporcional ao momento angular do elétron na direção Z. Ou seja, se esse momento angular é discretizado, né, se ele só pode assumir valores discretos, de acordo com a física quântica, então essa força seria discreta, o que é super estranho, mas, de fato, era essa a proposta do Stern e do Gerlach. Tá? Será que, de fato, eu vou ver uma força discreta? Então, o elétron, ou ele vai sentir uma força de certa quantidade, ou de outra, né? Dependendo dos valores discretos do momento angular. Tá? Então, era essa a ideia que eles usaram para construir o experimento deles. Então, qual que era a ideia do experimento de Stern-Gerlach? Tá? Então, a ideia que eles fizeram foi o seguinte: eles criaram um aparato onde eles tinham aqui um feixe de átomos, e aí eles faziam esse feixe passar por um campo magnético não uniforme, então eles tinham esses arranjos de ímãs aqui que geravam um campo magnético não uniforme aqui. Então, de acordo com aquela expressão que a gente viu, se esse feixe de átomos tem um momento angular, ele deveria sentir uma força, né? E aqui a força estaria nessa direção Z. Então, por exemplo, se aquele momento angular fosse discreto, esse feixe sentiria forças discretas. Então, se o momento angular fosse zero, né, se o Lz fosse zero, o feixe não sentiria força nenhuma, ele passaria direto e atingiria aqui uma chapa que, né, ele ficava depositado, na verdade era um feixe de átomos de prata, se eu não estou enganado, e ele ficava depositado nessa chapa aqui. Se o momento angular fosse, por exemplo, né,
menos H cortado, lembrando que é um sinal lá para a força seria positiva, então esse feixe sentiria uma força para cima e ele seria desviado para cá. Se o momento angular fosse positivo, a força seria para baixo, ele sentiria uma deflexão para baixo. Então, esse feixe deveria ser dividido em 3 feixes discretos se o LZ fosse 0, 1 e menos 1. Se o LZ fosse, sei lá, 0, 1, 2 ou 0, menos 1, menos 2, ele teria que ser dividido em 5 feixes. Então, dependendo dos valores de L, eu teria que ter uma divisão desse feixe, mas de qualquer maneira essa divisão deveria ser discreta. Então, se eu... repetindo o que eu estou falando aqui, dependendo da direção do momento angular, eu sentiria uma força para cima, para baixo, para cima ou uma força nula. Essa é a previsão quântica, se o momento angular for discreto. Se de fato fosse clássico, eu esperaria que o momento angular poderia estar orientado em qualquer direção, esse LZ poderia assumir valores contínuos, certo? Então, nesse caso, eu esperaria que esse feixe, dependendo do valor de LZ, ele se espalharia por uma certa região do espaço aqui. Tá? Então, esse seria o caso clássico. O caso quântico seriam separações discretas. Então, só para eu mostrar aqui um exemplo, né? Um videozinho resumindo isso daqui, certo? Então, é exatamente o que eu falei, né? Vai mostrar esse aparato, certo? Então, tá aqui o aparato de Stern-Geller, que são esses ímãs, e aí ele vai passar esse feixe. A gente viu que esse feixe a gente pode aproximar por um momento de dipolo, que é como se fossem pequenos ímãs. Né? Então, dependendo da orientação desse momento de dipolo, ou seja, do momento angular desse átomo, esse ímã vai sentir uma força para cima, para baixo, certo? Então, se fosse o caso clássico, eu teria todas as orientações possíveis aqui. Porque o meu ímã pode estar orientado em qualquer direção, então ele vai sentir uma força, né? Dependendo da orientação dele, ele sente uma força maior ou menor na direção Z. Mas e se for o caso quântico? Certo? No caso quântico, eu espero que esse LZ tenha que assumir valores discretos. Então, ou ele vai ser positivo, ou 0, ou negativo. Né? Aqui ele está mostrando só os casos positivos e negativos. E aí ele estaria se acumulando em 2 direções aqui. Certo? Então, né, quando eles propuseram esse experimento, era baseado, na verdade, no modelo de Bohr para o átomo, lembrando lá que o Bohr já tinha postulado a quantização do momento angular, e o próprio Bohr não acreditava que isso fosse verdade. Né? Ele falou, não, essa quantização é um truque matemático para a gente conseguir descrever as linhas espectrais, mas na prática o momento angular não é de fato quantizado. Tá? E aí eles fizeram esse experimento, né? Muitos físicos achavam que era uma perda de tempo, mas eles falaram, não existe nenhum experimento que seja perda de tempo, sempre vale a pena investigar as coisas. E aí o experimento tem vários fatos curiosos, por exemplo, né, esse feixe de átomos de prata que eram depositados aqui nessa placa, né, quando eles olharam a placa a primeira vez, eles não viram nada, né? Na verdade, o Gerlach foi que olhou a placa, a ideia é que eles vissem depósitos discretos nessa placa, né? Esse feixe ia abrir, ia ser depositado em pontos discretos na placa. Ele pegou a placa e não viu absolutamente nada, como se não tivesse feixe nenhum lá, e eles tinham certeza que eles tinham enviado um feixe por aqui, certo? Então, e aí esse foi o Gerlach, né? O Stern foi olhar também a placa, e quando o Stern pegou a placa, de repente, magicamente, apareceu lá os depósitos dos átomos de prata. E eles ficaram totalmente surpresos como é que um pegava e não acontecia nada, e o outro pegava e, de repente, magicamente aparecia o resultado experimental, aparecia algo realmente místico. Depois eles descobriram que o Stern fumava um charuto, e a fumaça desse charuto reagiu com os átomos de prata, e aí realizou como se fosse uma revelação de uma foto.
certo? Então, essa reação tornou os átomos de prata escuro e aí que eles conseguiram ver o depósito. Aí daí em diante, eles usaram um método de revelação para ver esses depósitos. Tá? Mas o que eles encontraram no final das contas? Né? A expectativa clássica era essa, a quântica era essa daqui. Né? Na prática, as coisas nunca são tão bonitinhas assim, mas o que eles encontraram foi um resultado desse tipo. Né? Então, aqui o feixe, na verdade, né, estaria orientado nessa direção aqui. Tá? Então, a gente vê que tem, de fato, uma abertura dos dois feixes, né? Não são dois pontos exatos, porque o feixe tem uma certa largura, né? Ele não é um feixe super colimado, mas a gente vê que tem uma separação de dois feixes aqui. Tá? E eles ficaram, obviamente, super surpresos com esse resultado, porque você está vendo a discretização do momento angular espacialmente. Eles chamavam isso de quantização espacial. Esses átomos eles são forçados a irem em duas regiões discretas do espaço, né? Porque a força está sendo discretizada, porque o momento angular está sendo discretizado. Então, aqui era uma comprovação macroscópica, né? Eles estavam vendo essa foto da discretização do momento angular, né? Que foi algo surpreendente na época. Eles ficaram tão felizes com o resultado que eles mandaram um cartão postal para o Bohr, que tinha proposto a quantização do momento angular. Até hoje a gente tem esse cartão postal aqui, e eles mostram o resultado quando eles não colocam campo magnético nenhum. Então, se não tem campo magnético, não deveria aparecer nada. Então, todo o feixe passa direto e atinge, né, o mesmo ponto. Quando eles colocam um campo magnético, esse feixe abre, né? E ele abre nessas duas linhas aqui. E aí eles falaram que, bom, tá aqui a comprovação daquele seu postulado da quantização do momento angular. Parabéns por essa ideia. Tá aqui a comprovação experimental, né? Foi algo revolucionário na época. De novo, né? Esses eram os primórdios da física quântica, certo? Então, não existia ainda a equação de Schrödinger, eles ainda não tinham descoberto, né, todos os postulados da física quântica, certo? E na época, né, se vocês lembrarem lá do modelo de Bohr, o modelo de Bohr, ele assumia, de maneira bem simplificada, que o momento angular tinha que satisfazer múltiplos de H cortado, né, onde esse N aqui não tem nada a ver com o número quântico principal, era só um número inteiro qualquer, e esses múltiplos começavam do 1, 2, 3 e assim por diante. Então, pelo modelo de Bohr, não tinha o momento angular total zero. Só o 1, 2 e assim por diante. O Bohr também não sabia explicar isso, era só o que ele tinha postulado. E aqui eles achavam que essas duas faixas que eles estavam vendo eram o LZ mais 1 e menos 1. Mas a gente sabe hoje, usando a física quântica, que, na verdade, se eu tenho um momento angular total L igual a 1, né, então, pela física quântica, se eu tenho L igual a 1, eu deveria ter três valores de momento angular mz, né? Menos 1, 0 e 1. Que é o que eu tinha mostrado para vocês antes. Esse feixe ele tinha que separar em 3 e não em 2. Tá? Na época, o Stern e o Gerlach nem se deram conta disso, porque eles, né, estavam se baseando no modelo de Bohr. Hoje a gente sabe que isso não está mais correto. Né? Que, de fato, eu deveria ter três feixes. A separação de três feixes de acordo com esses três valores. Então, deveria ter um feixe onde não acontece nada com ele, ele passa direto, um outro que é defletido para cima e outro que é defletido para baixo. Na época, o Stern e Gerlach, né, achavam que estava tudo consistente aqui. Alguns anos depois, né, tudo isso foi muito rápido, foi no intervalo de alguns anos, eles estudaram melhor a física quântica estava em desenvolvimento, e eles perceberam que, na verdade, o que o Stern e o Gerlach estavam observando aqui não era um momento angular usual, né, que a gente estudou até agora. Né, não era um momento angular dado por, né, MRV. Era algum outro tipo de momento angular, que deu seu nome de spin. Ups. Onde esse valor de momento angular, na verdade, tinha que ser um valor semi-inteiro, tinha que ser meio. E aí sim,
o mz só poderia assumir dois valores, mais ou menos meio. Tá? Na época, isso não foi realizado, foi só alguns anos depois que eles perceberam isso, que na verdade Stern e Geller fizeram duas descobertas ao mesmo tempo, eles mostraram, na verdade, a quantização do momento angular, e ao mesmo tempo eles descobriram um novo tipo de momento angular, que é o spin. Tá? Então, na próxima aula, eu vou discutir um pouco mais com vocês o que é esse novo tipo de momento angular chamado de spin, tá? Que é uma característica intrínseca do elétron. Tá? Então, na próxima aula, a gente discute exatamente o que quer dizer esse spin. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.